Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nos coloquemos de pé, então, para lermos Mateus capítulo 18, versos 12 a 14. Amém. Chegou o mês de missões, isso é muito bom. Chegar o mês de missões é como oxigenar a igreja. Chegar o mês de missões é como dar uma vitamina poderosa para a igreja. A igreja nunca é a mesma depois que passa o mês de missões. Ano passado nós provamos isso, amém? Provamos verdadeiramente. Tínhamos um alvo ano passado que nós pensávamos assim, e o pastor Rômulo pensou alto demais. A gente não vai atingir, não. E quando chegou o mês de missões, aquela conferência com o pastor Sérgio Moura, naquele domingo, o alvo foi superado. Você pode pensar assim, olha, o alvo desse ano é grande, o pastor Silval tem dito, ele gostaria que 100% da igreja fosse ajudando em promessa de fé. É impossível? Não duvidemos do poder de Deus. Mateus capítulo 18, versos 12 a 14 dizem assim: que vos parece se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também, não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Nosso Deus, nós contamos com a ação do Teu Espírito Santo no nosso coração, não só para esta mensagem, mas para todo esse mês de missões. Aliás, Senhor, nós sempre contamos, e é impossível que transmitamos a Tua palavra se não estivermos amparados no poder do Teu Espírito. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo encontre um coração dócil, humilde, livre, para agir hoje, nesta manhã. Que Teu Espírito Santo encontre em nós um coração disposto a ser ensinado, a ser exortado e a ser edificado pela Tua palavra. Nessa dependência que oramos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podemos assentar, irmãos? Quanto vale uma alma? Mateus 16, 26, que é de onde nós tiramos essa frase, diz, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem recompensa da sua alma. O Senhor está dizendo que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não há nada no mundo que possa pagar o preço do resgate de uma alma. Uma alma não está à venda no mercado. Uma alma não pode ser reproduzida. Através aí de clones, não é? As pessoas podem reproduzir células, mas elas não reproduzem uma alma. Que decepção quando criaram os primeiros clones e viram que eram pessoas completamente diferentes. Por quê? Cada um tem uma alma específica, única e eterna. E esta alma vale mais do que o mundo inteiro. Essa expressão, ao dizermos que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, é porque simplesmente nós não temos um valor a dizer de quanto vale uma alma. É um valor tão alto, mas tão alto, que não há nada dentro do nosso conhecimento que nós possamos dizer, uma alma vale mais que um caminhão de ouro, que um banco cheio de dólares. Nós não temos nada nesse mundo que possa ser comparado ao valor de uma alma. Então a única coisa que podemos fazer é juntar o mundo inteiro, todas as suas riquezas, todos os seus bens e dizer que nem isso é capaz de pagar o valor de uma alma. Eu quero falar sobre o valor de uma alma nesta manhã sobre 3 aspectos. Primeiro, aos olhos humanos. Segundo, aos olhos de Cristo. E terceiro, aos olhos de Deus. Quanto vale uma alma? Quando o Senhor Jesus está trabalhando, quando Deus está trabalhando. E a parte negativa, quanto vale uma alma aos olhos humanos? Primeiramente, então, quanto vale uma alma aos olhos humanos? Quanto vale uma alma quando um ser humano equilata aquilo que é o valor de uma alma? Infelizmente, o ser humano despreza tanto a vida que nós somos obrigados a dizer que aos olhos humanos uma alma vale muito pouco. Se você acompanhou os noticiários desta semana, só na Síria, através de um ataque químico, mais aproximadamente, eles dizem, 1.500 pessoas perderam a sua vida. Milhares morrem por violência e por doenças e por tudo nesse mundo, sendo que pouco esforço muitas vezes é tratado a respeito de salvar almas humanas da morte.
quanto mais salvar almas humanas do inferno. Em Lucas capítulo 12, verso 19, o Senhor diz: direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Aquele homem rico disse à sua alma que a sua alma valia aquilo que ele tinha. Ele estava enganado. Aquilo que ele tinha não era suficiente para pagar o preço da alma dele. E o Senhor disse assim a ele: louco, nesta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Porque o que tu tens preparado não é suficiente para pagar o preço da tua alma. Infelizmente, o ser humano não tem a noção correta do valor de uma alma. Eu quero usar o exemplo de Jonas, mostrando que aos olhos humanos existem muitas coisas mais valiosas que as almas perdidas. Você lembra bem da história de Jonas? No livro do Velho Testamento? Vamos ler os versos 1, capítulo 1, versos 2 e 3, quando o Senhor diz assim a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Jonas foi enviado pelo Senhor a pregar uma mensagem de arrependimento àquelas milhares de almas que haviam em Nínive. Ao invés de ir lá e cumprir o mandado do Senhor, Jonas foge. Ele não quer ir pregar aquelas pessoas. Ele nem ao menos gosta daquelas pessoas. Na realidade, Jonas tem desprezo por aquelas pessoas. E ele vai demonstrar isso nessa história. No capítulo 3, versos 1 a 3, o Senhor diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, depois então que Jonas fugiu, de que Deus lançou uma tempestade, que os homens lançaram Jonas ao mar, que um grande peixe engoliu Jonas, depois o lançou numa praia. Depois de acontecer todos esses acontecimentos miraculosos, incríveis, novamente o Senhor diz a Jonas: Jonas, você está preparado agora? E Jonas diz, Deus diz a Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Então Jonas levantou-se e Jonas foi a Nínive. Jonas percorreu aquela imensa cidade. Jonas transmitiu a mensagem do Senhor. Aquelas pessoas ouviram a mensagem e aquelas pessoas tomaram a decisão de arrepender-se. Então, no verso 10 do capítulo 3, Deus diz: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não fez. A mensagem fora pregada, milhares de almas se arrependeram. Deus se arrependeu, quer dizer que Deus mudou de atitude diante da mudança de atitude deles. E Deus não fez o mal que Jonas havia anunciado que Deus faria. O que você pensaria diante dessa circunstância? Milhares de almas salvas da perdição naquele momento, da morte certa. Mas no capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Notem que diante da salvação, Deus não destruiu aquelas pessoas, Deus não trouxe o mal que Deus disse que traria aquelas pessoas. Isso deveria trazer imensa alegria ao coração de Jonas. As pessoas se arrependeram diante da mensagem de Deus. Elas não foram destruídas, mais uma chance do Senhor a elas. Mas a Bíblia diz que Jonas ficou irado. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Quem tem a versão corrigida fiel é a página 993, o texto que eu vou ler. 994, melhor. Então a continuação dessa história diz assim: quando Jonas se ira, no verso 4 do capítulo 4, Deus diz assim: e disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Deus perguntou: olha, Jonas, é justo você irar-se porque eu não destruí aquelas pessoas? Então o seu desejo é que eu chegasse e destruísse e acabasse com a vida delas e que elas se perdessem eternamente? É justo, realmente é de bom senso que você esteja irado dessa forma? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade. Ali fez Jonas uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria àquela cidade. Jonas ainda tinha esperança de ver aquelas pessoas sendo destruídas. Ele se assentou-se lá debaixo da sua cabana pensando: olha, Deus talvez mude de ideia novamente e Deus destrua todos esses pecadores. Verso 6. Fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira.
circunstância lá não estava muito boa, não. O sol estava prejudicando Jonas, ele já estava cansado de observar, e Deus não destruía aquele lugar. Então, do nada, Deus faz nascer uma boboreira. E a boboreira, então, traz sombra para Jonas, e Jonas fica feliz por causa da boboreira. Mas no verso 7 diz que Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. Aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental, e o vento feriu a cabeça, ou melhor, o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Olha que cidadão mal educado. Deus está lá cuidando dele, Deus faz uma boboreira nascer, para o bem dele, para a sombra, para o refrescar dele. No outro dia a boboreira morre, e Deus pergunta para ele: Jonas, é justo que você esteja irado dessa forma? E ele mal educadamente responde para Deus: olha, é justo até a morte. Eu estou tão indignado, eu estou tão irado com aquilo que o Senhor fez, que olha, eu posso morrer nesse momento e seria justo. Olha a lição de Deus no verso 10 e 11. Disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboreira, da qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Deus disse assim para Jonas: você está chorando aí por causa de uma boboreira. A boboreira nasceu, trouxe sombra para você, a boboreira morreu, e você aí está como uma criança birrenta, irado porque a boboreira não te deu mais sombra. É justo isso, Jonas? E o verso 11 diz: não hei eu, Deus, de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Deus deu uma lição pesada para Jonas. Deus disse assim para ele: Jonas, você está chorando por causa de uma boboreira. A boboreira morreu e você está reclamando porque ela morreu. Mas se eu tivesse matado aquelas 120 mil pessoas, Jonas, você estaria rindo. Você estaria festejando. Aquelas pessoas são desprezadas aos teus olhos. Você despreza a vida delas. Você se irou porque eu não as destruí. Você tem compaixão de uma boboreira e não tem compaixão de 120 mil pessoas que não sabem nem discernir o certo do errado. Sabe o que diz isso? Quanto vale uma alma aos olhos humanos? Irmãos, muitas vezes nós agimos como Jonas. Nós colocamos tantas coisas mais valiosas do que uma alma. Nós estamos constantemente dizendo que uma alma vale mais que o mundo inteiro, mas nós consideramos que muitas outras coisas antes delas valem muito mais do que uma alma. O meu conforto, a minha segurança, os meus bens, a minha beleza, a minha ganância, a minha vaidade. Eu digo a Deus e eu me iro contra Deus muitas vezes, porque tudo isso vale mais que uma alma. Eu estou dizendo que uma alma tem grande valor, mas a minha vida não demonstra isso. Eu ajo como Jonas. Aqui Deus constantemente demonstra como frequentemente nós nos preocupamos mais do que com os bens materiais do que com o destino eterno das almas, e agimos como esse profeta ao qual faltou o bom senso. Infelizmente, muitas vezes é assim que a igreja vislumbra as almas. Muitas vezes é assim que os crentes observam as almas perdidas. Uma boboreira vale mais do que a alma eterna. Deus queira que não seja assim o seu pensamento. Quanto vale uma alma? E agora eu quero falar quanto vale uma alma aos olhos do Senhor Jesus. Eu quero usar 3 exemplos do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, aos olhos do Senhor Jesus, o valor de uma alma é maior do que o valor da vida moral de uma pessoa. Ou seja, Jesus nunca se importou com que tipo de vida levavam aquelas pessoas, quem eram aquelas pessoas aos olhos da sociedade, quão depravadas elas eram, quão injustas elas eram, quão más elas eram. Mas o Senhor Jesus sempre demonstrou que Ele tinha realmente em si a compreensão de quanto vale uma alma, por mais podre o estado que essa alma esteja vivendo. No capítulo 4 do Evangelho segundo João, o Senhor se encontra com uma mulher de uma má reputação.
pelo horário que ela estava ali, por estar ali sozinha, pelas suas atitudes. Aquela atitude demonstra que aquela mulher samaritana provavelmente era uma mulher imoral. Jesus sabia disso. Mas a atitude de Jesus demonstra que o valor da alma daquela mulher valia muito mais do que as pessoas podiam dizer a respeito dele por simplesmente conversar com ela. Tanto que Jesus diz a ela no verso 10, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus, além disso, Jesus oferece a ela algo que ninguém jamais podia oferecer. E ele repete nos versos 13 e 14, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus está dizendo a ela, olha, eu sei da sua imoralidade, eu sei da sua vida, eu sei que as pessoas te desprezam, eu sei que elas não deixam você vir aqui tomar água no mesmo instante que elas estão aqui, você tem que vir no horário quente do dia, e não era quente como Goiás, não, a temperatura lá chega próximo dos 50 graus ao meio-dia, realmente uma temperatura desagradável, a você estar até mesmo na sombra, mas o desprezo das pessoas por aquela mulher fazia com que ela tivesse que se retirar da comunhão deles. Quem vai lá conversar com ela? Quem vai lá buscar aquela alma perdida? É aquele que não olhou para quem aquela mulher era. Aquele que, resguardando-se do pecado, não resguardou-se de estar com os pecadores. Jesus jamais pecou, mas Jesus também jamais disse não a um pecador que estivesse próximo dele. Em Lucas capítulo 5, versos 29 e 30, o Senhor demonstra quando ele chama Levi, quando ele chama Mateus. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e ali havia uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Os fariseus, que eram a elite religiosa daqueles dias, os fariseus, eles se ausentavam de qualquer pessoa de má fama. Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos. Existiam os publicanos gerais, que eram os chefes, e os publicanos, então, que eram nomeados por estes para cobrar os impostos dos seus próprios patrícios, dos próprios judeus. Judeus que cobravam judeus impostos em nome do Império Romano. Eles eram odiados. Se você citasse naquele tempo a ralé da sociedade, eles diriam, publicanos. Aonde Jesus vai? Aqueles homens eram desprezados pela sociedade deles mesmos. Provavelmente eram desprezados pela sua própria família. Jesus não os desprezou. Em Lucas capítulo 7, versos 29 a 34, Jesus usa um exemplo muito grande. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor, a quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João o Batista, que não comia nem bebia vinho, dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que bebe e come, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Eles desprezavam Jesus, porque Jesus não desprezava as almas perdidas. Jesus não tinha medo daqueles homens. Jesus não tinha medo de estar com as pessoas que eles desprezavam. Jesus não tinha medo de ser desprezado por eles, porque Jesus sabia que por detrás de todo aquele desprezo estava uma alma eterna. Jesus se dispôs a pregar o evangelho àquelas pessoas, sendo eles quem eram na sociedade, porque Jesus sabia o valor de uma alma. Em segundo lugar, aos olhos do Senhor Jesus, o valor de uma alma é maior do que o valor das riquezas que uma pessoa possui. Jesus encontrou então um jovem rico, um jovem que guardava a lei e vivia segundo Deus desejava na sua lei. E Jesus disse, olha, muito bom, olha, se você faz isso, excelente. Mas Jesus sabia que por detrás de toda aquela piedade havia um problema. O primeiro Deus, o primeiro alvo da vida daquele homem, não era Deus, mas as suas riquezas. Então Jesus diz assim em Marcos capítulo 10, versos 21 e 22. E Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a cruz e segue-me. Mas olha só a resposta.
Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Jesus sabia que por detrás de toda aquela riqueza havia uma idolatria. E Jesus então esforçou-se por quebrar a idolatria e as riquezas no coração daquele jovem. Porque Jesus sabia que muito mais que as riquezas daquele homem, o real valor dele era a sua alma. O que Jesus está dizendo a ele: o que vale mais? As tuas riquezas ou a tua alma? E ele retirou-se triste, porque considerou que a sua riqueza valia mais que a sua alma. Jesus não considerou assim. E Jesus procurou desviá-lo daquele pensamento tolo. Em terceiro lugar, aos olhos de Jesus, o valor da alma de uma pessoa é maior do que qualquer ofensa. Jesus, ele pregou a pessoas que o ofenderam profundamente. E observem o que Mateus diz no capítulo 27. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus escarnecendo diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça da cruz e crê-lo-emos. E o mesmo lhe lançaram em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Jesus é humilhado e desprezado pelas autoridades judaicas. Jesus é humilhado e desprezado pelo povo. Jesus é humilhado e desprezado até por aqueles que estavam condenados como ele naquela cruz. Quando você olha para Lucas capítulo 23, verso 34, qual é a resposta dele? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo desprezado e humilhado, a atitude do Senhor foi levar mais em consideração o valor da alma deles do que o desprezo que eles faziam. Irmãos, a atitude do Senhor Jesus nos ensina muito. Por vezes nós pensamos assim: olha, eu não vou pregar o evangelho a tal pessoa, ela é imoral demais. O que vão me dizer se virem me conversando com este ou com aquele? O que vão dizer se virem eu conversando com alguém que é considerado um bandido, um desonesto? O que vão dizer de mim se souberem que eu conversei com esta ou aquela pessoa? Muitas vezes nós pensamos, quando testemunhamos alguém de riquezas, de posses, eles vão pensar: olha, aquela pessoa vai pensar de mim que eu quero alguma vantagem. Ou quando testemunhamos a pessoas que nos humilham, que nos desprezam, nós podemos pensar: olha, aquela pessoa não merece a salvação, não. Está desprezando de Deus, do evangelho, e ainda zomba de mim. Jesus nunca fez isso, irmãos. Sabe por que ele nunca fez isso? Porque ele era alguém que sabia o valor de uma alma. Ele sabia que por detrás daquela imoralidade, daquela idolatria ao dinheiro e daquela violência contra ele, existiam almas eternas, que podiam naquele dia, como ladrão, um dos ladrões da cruz, estarem no inferno naquele dia. Jesus sabia muito bem o valor de uma alma. Ele não desprezava oportunidades nem esforços, porque ele sabia que o mundo inteiro não podia resgatar uma alma. Em terceiro e último lugar, o valor de uma alma aos olhos de Deus. Deus considera o valor de uma alma tão alto, e isso é demonstrado no fato que Deus não tem prazer em condenar uma alma à eternidade longe dele. Deus jamais teve prazer na condenação do ímpio. O homem pode viver blasfemando de Deus, irado contra Deus, rebelde contra Deus, mas Deus jamais teve prazer em condenar um inimigo seu, não ele inimigo, mas o homem inimigo dele. Em Ezequiel 18, 23, o Senhor diz: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes, desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na condenação do ímpio. Ele deseja que o ser humano se converta dos seus maus caminhos, do seu pecado e tenha vida. Em 2 Pedro 2,9, Pedro diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos cheguem ou venham a arrepender-se. Por que Deus quer isso? Porque Deus sabe o valor de uma alma. O Senhor jamais teve prazer em condenar almas ao inferno. Ele faz isso pela sua justiça,
mas Ele não tem prazer nisso. Ele tem prazer no resgate de almas. Ele tem prazer que almas venham a Cristo e sejam resgatadas. O valor de uma alma aos olhos de Deus. O valor de uma alma aos olhos de Deus é tão alto, que o valor de uma alma que é tão alto o valor de uma alma, que não havia neste mundo algo suficiente para pagar por ela. O Senhor olha para esse mundo, Ele observa tudo que há nesse mundo. Ele não encontra nada nesse mundo que seja suficiente para a salvação de uma alma. Então o que Ele diz? 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, tudo que há neste mundo, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste os vossos pais. O valor de uma alma é tão alto que não há nada nesse mundo que serviu para o resgate dela. Romanos 8,32 diz que aquele que nem mesmo, Mateus 16, 26, o texto que lemos diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma, ou que dará ao homem recompensa da sua alma. O valor de uma alma excede muito as coisas desse mundo. O valor de uma alma aos olhos de Deus. O preço pago por Deus demonstra o grande valor de uma alma. Conhecem João 3,16 que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que tamanho? Tem tamanho? Que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe qual é a continuação desse versículo? Romanos 8,32 diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Paulo está dizendo assim: Deus entregou o que havia de mais valioso no universo, em toda a criação. Deus entregou aquilo que não tem preço. Deus entregou pela salvação de almas aquilo que não há nada a ser comparado ou igualado. E Paulo está perguntando: se Ele deu aquilo que tem mais valor, Ele não nos dará também com Ele todas as demais coisas? Paulo está sendo claro. O valor de uma alma aos olhos de Deus é o valor do seu Filho. Há valor mais alto que esse? Jamais. Eu quero concluir dizendo, em primeiro lugar, quem é aquele que dá menos valor à alma? Aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo, a alma tem valor. Quem são aqueles que menos valor dão à alma? São exatamente aqueles que podem perdê-la. Em Lucas capítulo 12, versos 19 e 20 está escrito: direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Sabe quem é que dá menos valor à alma? Aqueles que estão perdidos. Eles valorizam o seu carro novo, a sua casa nova, valorizam os seus bens, a sua imoralidade, a sua ganância, a sua violência. Mas eles não sabem que a alma preciosa que eles têm estão perdidas. A nossa responsabilidade diante das almas perdidas. Realmente agora nós queremos saber qual é o valor que você dá à alma. Qual é o valor de uma alma aos seus olhos? Eu quero que você preste bem atenção nesse versículo. Ezequiel 3,18. O pastor Silval citou nessa manhã. Quando eu disser ao ímpio: certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares, para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Deus disse isso para Israel, Ele não repetiu para a igreja, mas o princípio permanece o mesmo. Deus está dizendo claramente a nós: qual é o valor de uma alma aos teus olhos? Quanto vale a alma do seu pai que não tem Cristo? Quanto vale a alma da sua mãe que não tem Cristo? Quanto vale a alma dos seus irmãos que não tem Cristo? Quanto vale a alma do seu vizinho que não tem Cristo? Quanto vale a alma dos seus colegas da escola ou da faculdade que não tem Cristo? Quanto? Quanto vale a alma dos teus filhos se algum deles não tem Cristo? O Senhor está nos dizendo: vocês são os responsáveis. Está na mão de vocês. Deus não enviou anjos, Deus não enviou nenhum outro ser, Deus enviou o seu Filho Jesus como um missionário a esta terra. Quando Ele partiu aos céus, Ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Irmãos,
nós não cumpriremos o ID do Senhor se nós não dermos valor às almas perdidas. Eu quero agora nesse momento pedir que a irmã Terezinha venha até aqui. O apelo desta manhã vai ser esse hino que a irmã Terezinha vai cantar. Então não vou pedir que você venha à frente, eu não vou pedir que você faça nenhum sinal. Mas eu vou pedir que você feche os seus olhos nesse momento e ouça o hino que a irmã Terezinha vai cantar e depois nós vamos orar. Não te importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo. Deixas que no juízo ele venha dizer: a mim nunca falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te importa que as almas preciosas a Deus, ó, não sejam levadas a Cristo, pois dirão quando Cristo vier outra vez: a nós nunca falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te cales jamais, pede a Deus graça, irmão, para dar testemunho de Cristo, para ninguém no juízo exclamar com razão: a mim nunca falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Amém.